A Constituição de 1946 foi promulgada no dia 18 de setembro e foi o marco da primeira experiência democrática do Brasil. A Quarta República, também conhecida como República Populista, essa Constituição foi resultado de um esforço realizado na política brasileira para a implantação de um regime mais democrático. A Constituição de 1946 foi considerada pelos historiadores um documento que expressou os valores do liberalismo presente na política brasileira, garantiu os princípios democráticos, mas ainda manteve alguns aspectos conservadores, como a proibição do voto dos analfabetos. Esse documento foi substituído em 1967 pelos militares que haviam tomado o poder do país em 64. A Constituição foi resultado da derrubada do Estado Novo, evento que se concretizou em outubro de 1945 com a deposição de Getúlio Vargas. O Estado Novo foi a ditadura gestada por Getúlio Vargas na década de 1930, o que contou com forte apoio dos militares. Na ditadura varguista, houve forte repressão, censura e uso da tortura como arma política. A partir da década de 1940, sobretudo com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os ares da política brasileira mudaram e aquele apoio de Vargas recebeu para impor sua política autoritária, transformou-se em apoio para a implantação de uma política em termos mais democráticos e liberais. Todo o contexto internacional influenciava fortemente para a opção pela saída democrática e liberal fosse tomada no país. Vargas percebeu esse clima e procurou transformar sua estratégia política, daí nasceu o trabalhismo. Uma ideologia política voltada para a promoção da certa igualdade social, mediada por um diálogo direto entre Vargas e os trabalhadores. Em 1945, a expressão sobre Vargas era grande e ele resolveu ceder espaço para aqueles que exigiam a democratização do Brasil. Eleição presidencial foi convocada para o final de 1945. Presos políticos do Estado Novo foram anistiados e permissão para o surgimento de novos partidos políticos foi concedida. Não se restringindo ao campo econômico, a aliança do governo Dutra junto ao governo norte-americano também repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. Após receber uma significativa quantidade de votos, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade e todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido foram exonerados de seus cargos. Pouco tempo depois, o governo do Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Observando o agravamento dos problemas econômicos do país, Dutra adotou medidas que facilitavam a importação de combustível e maquinária industrial para o país. Em maio de 1947, o Plano SALT pretendia reorganizar os gastos públicos com saúde, alimentação, transporte e energia. Por meio dessas ações de controle, o governo Dutra conseguiu atingir uma medida anual de crescimento econômico de 6%. Chegando em 1950, os brasileiros preparavam-se para uma nova eleição para presidente da República. Mais uma vez, assim como em 1945, o cenário político nacional experimentava a carência de líderes políticos nacionais. De tal forma, o PSD ofereceu a candidatura do incógnito mineiro Cristiano Machado e a UDN apostou novamente no brigadeiro Eduardo Gomes. O PTB, por sua vez, chegava à frente lançando o nome de Getúlio Vargas, que venceu com 48% dos votos válidos. Eleito graças às bases políticas formadas por Getúlio Vargas, Eurico Dutra foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o Estado Novo. Imposado em 1946, ele vivenciou as tensões e problemas que marcavam o desenvolvimento da Guerra Fria no cenário político internacional. Internamente, teve como primeira grande ação a convocação da Assembleia Constituinte, que destruiria as leis a serem integradas a uma nova Carta Magna. Oficializada em 1946, a nova Constituição brasileira determinava a autonomia entre os três poderes e a realização de eleições diretas para os cargos executivos e legislativos estaduais, municipais e federais. Militares analfabetos não poderiam votar. O voto feminino foi mantido e sua idade mínima reduzida para os 18 anos de idade.
De fato, somente as mulheres que atuavam no funcionalismo público com os cargos remunerados é que deveriam votar obrigatoriamente. Na economia, observamos que o país reconquistava os níveis de importação na medida em que as grandes nações industrializadas retomavam o antigo ritmo de produção. Sendo um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. Em pouco tempo, as reservas cambais do país foram diminuindo, a indústria nacional desacelerou e a dívida externa voltou a crescer. No final do governo Dutra, Getúlio Vargas concorreu à presidência da República e foi eleito com 48% dos votos. Antes de começar as eleições, Vargas tentou apagar a imagem de ditador e construiu um perfil de líder democrático. Com a sua volta ao poder, Vargas afirmou que era preciso atacar as explorações das forças internacionais para que o Brasil pudesse conquistar a sua independência econômica. Essa sua postura nacionalista foi duramente criticada e combatida pelos representantes do governo dos Estados Unidos. Vargas também retomou a sua política trabalhista em discursos. Declarava aos trabalhadores urbanos que seu objetivo era a construção de uma verdadeira democracia social e econômica, em que cada um tivesse além dos direitos políticos. Coerente com essa promessa, seu governo recuperou o poder aquisitivo do salário mínimo. E em 1954, Vargas autorizou o aumento de 100% do salário mínimo. A política de Vargas recebeu diversas críticas de grupos de empresários e de adversários do nacionalismo. Entre os críticos, destacava-se o governo dos Estados Unidos, que não escondia seu desagrado pela criação da Petrobras e pela Lei de Lucros Extraordinários. Foi nesse contexto que políticos da UDN, partido que liderava a oposição ao governo, e setores ligados ao capital estrangeiro começaram a conspirar para derrubar Getúlio Vargas. Um dos principais líderes oposicionistas era Carlos Lacerda, político vinculado à UDN e diretor do jornal Tribuna da Imprensa, de onde comandava violentas críticas ao governo. Nos dias 22 e 23 de agosto, manifestações de oficiais militares exigiram a renúncia de Getúlio Vargas, que se recusava a deixar o cargo. Embora não tivesse condições para reagir, isolado politicamente, Vargas escreveu no dia seguinte uma carta-testamento ao povo brasileiro. Em seguida, se suicidou com um tiro no coração. A carta, que foi escrita em 24 de agosto de 1954, dentro do contexto que levou ao suicídio, Vargas, através desta carta, consegue reverter a situação que havia se abatido contra ele e seu governo. Bastou a leitura da carta-testamento deixada por Vargas para que a população tomasse as ruas para protestar contra os inimigos do pai dos pobres. Houve quebra-quebras e incêndios em série de jornais que iam contrário a Vargas. Diante da crise política, da falta de apoio ao Congresso, das acusações feitas pelos adversários que culminaram com a sua morte, esta carta fez com que a sua velha imagem do político populista fosse reacendida, e mais uma vez a situação se torna favorável a ele mesmo depois de morto. No período que ainda faltava para o término do mandato de Vargas, cerca de um ano e meio, a presidência da República foi exercida inicialmente pelo vice-presidente Café Filho, que depois se afastou sob a alegação de motivos de saúde. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente da República em 1955, juntamente com o vice-presidente João Goulart. Nos primeiros anos do pleito, após a situação política ter tomado seus caminhos, tentativa de golpe da UND, União Democrática Nacional, e dos militares, rapidamente JK colocou em ação o Plano de Metas e a construção de Brasília, transferindo a capital do Brasil da cidade do Rio de Janeiro para o Planalto Central. O plano, ou programa de metas, tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. O desenvolvimento econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK priorizou o investimento nos setores de transporte e energia, na indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística, e na educação. Para JK e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu plano de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. Para ampliar o desenvolvimento econômico brasileiro, JK considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro.
Para alcançar os objetivos do plano de metas, era necessária uma intervenção maior do Estado na economia, priorizando então a entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística. Ressalta-se que nesse período o Brasil iniciou o processo de endividamento externo. Os setores de energia e transporte foram considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico. Ressalta-se a importância do governo Vargas neste processo, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, Rio de Janeiro, no ano de 1946, e da Petrobras no ano de 1953. Outros setores que ganharam relevância foram o agropecuário. JK procurou aumentar a produção de alimentos e o setor energético, construindo as usinas hidrelétricas de Paulo Afonso no Rio São Francisco e as barragens de Furnas em Três Marias. Contudo, tais mudanças empreendidas por JK ocasionou a acentuação da industrialização do país, com o aumento do Produto Interno Bruto, o PIB, anual em 7%, mas não superando a inflação da dívida externa. A industrialização do país se efetivou basicamente na região sudeste, destacando neste momento a grande migração nordestina para esta região. Jânio Quadros era um dos candidatos à presidência pelo Partido Trabalhista Nacional, PTN. Nascido em Campo Grande, MS, ele fez sua carreira política em São Paulo. Foi eleito vereador, deputado, prefeito da capital e governador do estado. Sua campanha presidencial foi baseada na moralidade política e no combate à corrupção. Naquela época havia inúmeras denúncias de corrupção nas obras de construção de Brasília. O símbolo da campanha de Jânio Quadros era uma vassoura. Jânio Porque da Silva prometia Quadros, varrer a político sem corrupção. grandes vínculos partidários, foi apoiado pela UDN e por outras forças antigetulistas e venceu as eleições para a presidência. Conseguiu 48% da preferência do eleitorado e larga vantagem sobre o segundo colocado, Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato da coligação do PTB e PSDB. Tomou posse do cargo em 31 de janeiro de 1961 em cerimônia que, pela primeira vez, realizou-se na nova capital do país, Brasília. De acordo com a legislação eleitoral vigente naquele período, o presidente eleito podia ser de uma chapa e o vice-presidente de outra. Foi eleito para a presidência João Goulart, do PTB. Goulart, considerado herdeiro político do getulismo, era adversário de Jânio. Até aquele momento, ele foi considerado o presidente mais votado da história republicana, com 5,6 milhões de votos. Porém, sua carreira política só durou 7 meses após sua renúncia. A renúncia de Jânio Quadros foi, na verdade, uma tentativa de golpe, que não deu certo. O plano do presidente era obter amplos poderes para enfraquecer o Congresso e governar como ditador. A renúncia era um pretexto para que a população saísse às ruas e pedisse a sua permanência. Supôs-se que o apoio popular lhe daria forças para obrigar o parlamento a ser-lhe submisso. O vice-presidente João Goulart foi enviado para uma missão diplomática na China, que, em 1961, era governada pelo comunista Mao Tse-tung. Estando em um país comunista, Jango seria impedido de governar, pois os militares não concordariam com isso. Até mesmo a data da renúncia foi escolhida de propósito, dia 25 de agosto, que é o Dia do Soldado. E a saída inesperada do presidente provocaria uma reação nos quartéis. Apesar de o plano ter sido perfeito no papel, não se concretizou. Não houve comoção popular pela permanência de Quadros no poder, assim perdendo seu cargo. Muitas medidas polêmicas de Jânio Quadros, assim como suas falas coloquialmente indecentes, foram estratégias políticas e retóricas para um projeto econômico em curso, que se afastava do seu antecessor, JK. O Jânio ampliou o mercado externo brasileiro tanto com os capitalistas quanto os socialistas. O Jânio aproximava o Brasil do FMI, que exigia reformas econômicas impopulares e fragilizava a moeda nacional. Para cada medida econômica vinculada incorretamente, era realizada uma resolução absurda no campo social. As medidas foram bem recebidas pelos credores do Brasil e pelo FMI, garantindo significativo escalonamento na dívida externa do Brasil, que venceria entre 1961 e 1965.